Iguatemi apresenta Iguatemi Talks Fashion, uma plataforma de ação e reflexão sobre a moda. Workshops de moda, comportamento, design, negócio, tendências. São Paulo, 20 a 22 de outubro. Audi e-tron Sportback, totalmente elétrico. Bem-vindos de volta para o último workshop do dia e da quarta edição do Iguatemi Talks Fashion. Se você trabalha ou quer trabalhar com moda, eu tenho certeza que vai amar esse workshop. A gente chamou Bárbara Migliori para falar sobre a democratização da informação de moda por meio da influência. Vocês podem participar mandando pergunta para o convidado. É só acessar o box que está à direita da tela de vocês, preencher as informações e enviar a pergunta. Bárbara Migliori é arquiteta de formação, mas foi na moda que ela se encontrou. Ela foi diretora de moda na Vogue e, em 2018, assumiu a diretoria do núcleo de criação branded dos produtos Vogue e Glamour. Hoje, ela é consultora e comanda o programete Bea Bárbara, que promove a democratização da moda. Bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, Carol. Obrigada por essa apresentação super simpática. Obrigada, Iguatemi, pelo convite. Obrigada, Tassi e Index, por pensar em mim sempre. Temos aí um longo relacionamento. Já falei nos shoppings do grupo muitas vezes presencialmente. Acho incrível estar aqui digitalmente agora, falando não só com o meu público, mas com o público do shopping também. A gente vive num mundo que é extremamente digital hoje em dia. Em 2 meses eu mudei a minha vida e mudei o meu rumo profissional por um Instagram, né? Então, assim, sem encontrar ninguém, sem fazer uma palestra, só de estar me comunicando e conversando com as pessoas através das redes sociais. Então, eu acredito muito nesse tipo de linguagem e nesse tipo de transmissão de conteúdo, né? Bom, vamos começar aqui. Eu acho que... Bom, depois eu vou falar melhor, mas esse painel aqui que eu usei para abrir a minha apresentação, ele é feito só com fotos de pessoas que me mandaram as suas fotos, e eu vou contar como é que eu cheguei lá, né, nesse formato que hoje se chama Eu Bárbara, mas que começou com Bea Bárbara algumas semanas atrás. Antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Muita gente me segue, sabe qual é a minha história. Já gravei podcast, estou na Vogue há 15 anos falando sobre isso. Mas, para quem não sabe, vou contar um pouquinho. Em 2005, eu estava no meu último ano da faculdade de arquitetura. E eu sempre quis ser arquiteta, porque eu gostava muito de desenhar quando eu era pequena. Então, eu sempre falei que eu ia estudar arquitetura. Nunca pensei em fazer outra coisa. Mas eu era muito apaixonada por revistas de moda, muito, assim, lia as revistas, lia em inglês, treinava o inglês da aula de inglês com as revistas estrangeiras, enfim, eu era apaixonada por esse universo, mas quis estudar arquitetura. Quando chegou no final da faculdade, eu entendi que eu não tinha o talento necessário. Eu poderia aprender a técnica, mas eu não seria uma arquiteta talentosa, e por isso não era isso que eu queria fazer profissionalmente, né? Aí eu pensei, bom, essa é a minha chance de perseguir o meu grande sonho, que foi sempre trabalhar numa revista de moda. E mandei meu currículo, que não tinha nada, mas era um currículo super bonito, assim, super bem organizadinho, para a Vogue na época, que tinha uma equipe muito mais reduzida do que tem hoje, do que teve um dia, e era realmente bem enxuto, e eles precisavam de alguém para ser meio que uma assistente, né? Uma pessoa ali que fizesse tudo, que, né, os serviços ali
mais gerais de uma redação. E eu caí ali na hora certa, no lugar certo, ganhei essa oportunidade. E aí eu percebi que era lá que eu ia ficar por um bom tempo. E eu acho que tudo que eu sei hoje e as aplicações que eu dou nos conteúdos que eu produzo, eles vêm muito dessa escola, que foi a Vogue, ao longo desses 15 anos. Eu fiz aqui uma listinha que é um pouco engraçada, mas ela é mais séria do que engraçada. Então, eu comecei falando que em 15 anos, o que eu fiz? Eu pintei muito cabelo de loiro. Não porque eu tinha que fazer isso, mas porque, assim, de uns meses para cá, eu percebi que não era mais essa pessoa, e não era essa imagem mais que combinava comigo, e voltei a ser morena, que é a minha cor original. Mas não que não tenha a ver com o trabalho, mas foi uma coisa que, olhando ali e fazendo essa apresentação, eu voltei em muitos episódios profissionais da minha vida, e muitas imagens, são infinitas imagens, assim, eu fui a muitos eventos, eu fiz muita foto, e eu só estou sempre com um cabelo diferente do que eu tenho hoje, eu quase que não me reconheço mais quando eu olho. Mas eu sei que foi quem eu fui durante esse tempo todo. Então, eu posei para dezenas de fotos, foi uma média de 2 eventos por semana, tá? Se está aqui, não me deixa mentir. Manhã, tarde e noite, estamos sempre. Quem trabalha com moda, até outro dia, tinha muitos eventos presenciais para frequentar. Andei a pé algumas dezenas de quilômetros, cobrindo as semanas de moda de Nova York, Londres, Milão e Paris. Então, assim, pouca gente sabe o batidão que é proporcional à maravilhosidade que é assistir os desfiles mais incríveis do mundo. Mas é um batidão. Eu costumo dizer que a coisa que mais me cansou na vida foi cobrir semana de moda, porque você não mal dorme, né? Você tem ali uma questão de fuso, você tem que produzir conteúdo quando você chega no hotel, e então você descansa pouco e tem assim uma enxurrada de informações sendo entregues a você por hora que você tem que absorver. Isso cansa demais, mas também é a oportunidade mais maravilhosa que uma pessoa que trabalha com moda pode querer ter. E eu andei, de fato, dezenas de quilômetros, porque eu comecei a fazer isso muito júnior, então, às vezes, a gente tinha alguém para nos levar, às vezes não tinha, você tinha que estar nos desfiles e nos showrooms nas horas combinadas, e isso envolvia bater muita perna. Eu ministrei mais de 90 palestras e talks, eu fiz uma conta aí por baixo e meio que cheguei nesse número. Eu entrevistei pessoalmente estilistas como Ralph Lauren, Stella McCartney, Tory Burch, Tommy Hilfiger, Diane von Furstenberg e Michael Kors. E conheci tantos outros nessas mesmas viagens, nessas oportunidades. Fiz um cálculo que é preciso, eu fechei exatas 178 revistas Vogue desde maio de 2005, que foi quando eu entrei na revista. Então, eu comecei como assistente de produção executiva, virei produtora executiva, aí eu virei editora de moda em 2010, quando a revista passou de um publisher para outro, e em 2015 eu virei diretora de moda. Em 2014 eu virei diretora de moda da Vogue. Em 2018, depois que eu voltei de licença maternidade, eu assumi a parte de conteúdo branded, que tem muito a ver com o que eu faço hoje, que era o que eu acreditava que a revista ia se tornar. Então, ainda que eu gostasse muito do meu trabalho na redação, né, de trabalhar 100% com o editorial, em algum momento eu percebi que as marcas precisavam muito da expertise dos editores. E elas precisavam contar histórias verdadeiras e elas precisavam da gente para isso, né? Não bastava mais só fazer um anúncio bonito e colocar ali na revista, e eu, como jornalista, só vou conversar sobre coisas maravilhosas com elas. Não, a gente tinha que pensar juntos em narrativas inteligentes e atraentes para as pessoas, para os leitores. Então, foi esse universo que me encantou e que fez eu ir para esse departamento de conteúdo branded, onde eu fiquei nos últimos 2 anos. E isso aqui foi interessante, porque eu fui rolando ali no meu rolo de câmera e eu já tinha até esquecido de tudo, todos esses detalhes maravilhosos que eu tive a chance de estar. Então, nessa primeira foto, eu estou no Grand Palais com a Vicky, que sempre foi uma amiga e foi uma grande companheira de cobertura de desfile. Dividimos quarto muitas vezes,
Mesmo quando ela já não estava mais na Vogue, ela, morando na Europa, ia me encontrar em Paris ou em Milão e acabava ficando no meu quarto para eu poder ter a chance de estar com ela e ela me ajudar, né? E a gente se divertia muito e aprendia muito juntas também. Os desfiles da Chanel sempre estão no Grand Palais, então cada vez que você entra lá, se encontra uma decoração, um cenário, uma coisa absolutamente envolvente e surpreendente que quase nenhuma outra marca no mundo tem a chance de oferecer. Essa segunda foto é no showroom da Prada, em Milão. Também é feito uma pesquisa e um cenário que conversa com a coleção, né? E tem sempre uma história muito interessante, muito embasada por trás, e o cenário sempre conversa com essa mensagem que a Miuccia Prada quer passar. E, nesse caso, era muito sobre roupa, como a intimidade da roupa de dormir, né, do quarto, ele ia para passarela, né? Como essa roupa virava o pijama chique, falando de maneira bem simplista. Então, tinham várias camas no showroom. E depois você vai no desfile, aí você conhece o cenário, assiste o desfile em si, e no dia seguinte você visita esse mesmo showroom, com esse mesmo cenário que segue ali, para ver as peças de perto, né? As roupas estão todas colocadas em manequins para você ver de pertinho os detalhes. E o mais legal é a gente poder interagir com o cenário. Então, a gente ficava assim... E, né, Vogue Brasil sempre ia em bundle, porque aí tem assim, 2 pessoas que estão cobrindo, aí tem uma que já estava na Europa que vai encontrar, todo mundo quer ir. É a única revista no mundo que vira um evento social, né? E a gente sempre dava um jeitinho, assim, de quando não está ninguém olhando, que você não está passando muita vergonha, de sentar na cama, né, de posar no cenário como se fosse, assim, uma capa de CD, como a gente costuma dizer. Então, por isso que eu estou, assim, fazendo essa pose de... Estou acordando. A terceira foto é num dos cenários do Dolce & Gabbana também, que faz mais do que desfiles, faz viagens surreais para receber jornalistas e clientes, né, e colocar suas roupas ali num contexto em que elas fazem sentido, né? Muito importante, quando você fala de moda, você falar também de lifestyle e também de narrativa. E nessa quarta foto eu estou em Londres, numa catedral onde ocorreu o desfile da Gucci, foi um dos primeiros desfiles do Alessandro Michele como diretor criativo. Era um desfile de cruise, então era uma viagem especial para você mergulhar nesse universo. Eu assisti o primeiro desfile dele para Gucci, que foi quando ele tinha acabado de assumir a cadeira de diretor de criação, e ninguém sabia nem quem ele era. E aí, o que vai ser da Gucci agora? Nossa, e eu lembro que quando assisti eu não gostei. Eu achei... Não entendi, né? E hoje eu posso dizer que eu realmente não entendi, porque depois eu tive a chance de conversar com ele, entrevistá-lo e entender exatamente o que ele estava fazendo. E ele, na época que eu o entrevistei, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, eu não tinha muito tempo, eu não tinha nenhum reconhecimento, ninguém sabia quem eu era, mas eu tinha uma visão. E essa visão, para ele, foi suficiente para ele revolucionar não só a marca, né, que ele assumiu, mas ele revolucionou, de uma certa maneira, o mercado de moda, porque quantas outras marcas não se inspiraram no sucesso da Gucci, na maneira de criar e de oferecer produto, né, e de se relacionar e de marketear o seu produto. Enfim, tem todo um universo de profissionais e coisas muito sérias acontecendo por trás do que é uma coleção. E ele tinha essa visão. Então, eu nunca mais vou esquecer que, se a gente tiver uma visão, no fim, eu acho que a gente tem tudo que a gente precisa para fazer aquilo que a gente deseja. Um pouquinho mais de desfiles. Aqui foi num outro desfile da Gucci, em Florença, que também foi surreal. Tinha um passeio no Palazzo Uffizi, né? A gente vendo todas aquelas obras de arte sensacionais num museu vazio, e terminava num aperitivo no terraço, que é onde aconteceu o desfile. Nessa foto do meio, eu estou em mais um desfile Chanel. Esse tinha um caráter todo meio eco, minimalista. Então, o convitinho que eu estou segurando é de madeira, não sei se dá para ver. Aí eram construídas casas de madeira atrás, uma coisa meio japonista, assim, minimal. Era legal quando você acertava o tema e ia com a roupa meio parecida, então a foto ficava legal, né? Você vê que já tinha uma coisa de você estar dentro do contexto também, de você querer fazer uma foto e postar no seu Instagram, né? Todo mundo que vai nesse desfile faz essa fotinho e posta no seu Instagram. E aqui no desfile de cruise da Louis Vuitton também,
que foi no Museu de Arte Contemporânea no Rio de Janeiro, em Niterói, a única grife internacional de peso que desfilou o seu cruise no Brasil. Foi também um acontecimento. E eu lembro que era num feriado, porque foi, enfim, uma data ali super polêmica, se ia ter, não ia ter, tinha várias questões que estavam em jogo. No fim, definiram que ia ser esse dia, era o último dia de um feriado. E eu lembro que eu estava viajando e eu já tinha me comprometido, ia para a fazenda de amigos, etc. E não, a minha chefe, Daniela, na época, falou, não, você vai ter que ir. Não dá para a diretora de moda da Vogue não estar nesse desfile. Então, eu lembro que eu peguei 4 horas de estrada, um avião, baixei no Rio de Janeiro, peguei um motorista e fui para Niterói para assistir esse desfile. E, logicamente, não me arrependo. Esse tipo de momento é único, a gente precisa, se tem a chance de vivê-lo. Aí, como é que começou o meu envolvimento com a coisa do styling, né? Para quem não sabe, o cargo de editor de moda, ele tá da redação, né, da Vogue, ele envolve muito mais você fazer análise de tendências, né, e tradução de tendências para leitor, do que necessariamente colocar a mão na massa e montar styling, né? Para isso existe o stylist. Eu fui uma editora de moda, fui uma diretora de moda, muito da parte de estratégia ali, de tendência, né? E muito menos de colocar a mão na massa. Eu fiz muita produção e eu fiz muito styling, principalmente no começo. Mas existe um profissional que faz isso. Hoje, a pessoa que ocupa o cargo que eu ocupei, que é o Pedro Salles, ele é um excelente stylist. Então, ele tem todo um outro background. Ele é a pessoa que vai a campo, que veste a modelo, que veste a celebridade. Ele é o responsável direto pela imagem que ele está colocando. Eu sempre tive uma análise, né, um papel muito mais analítico. Então, eu tinha que assistir desfiles, ou ver todos os desfiles online, e traduzir aquilo em tendências que pudessem ser bons serviços para as leitoras, né? Então, esse sempre foi meu trabalho. Eu tive a sorte e a grande oportunidade de conversar com a Costanza Pascolato desde o meu dia 0 na Vogue. A Costanza sempre teve uma coluna, né, desde sempre. Eu não posso nem dizer quando que começou, mas certamente muito antes de eu ter começado há 15 anos atrás. E a Costanza tem que, né, todo mês, trocar com alguém ideias para a pessoa poder pegar as fotos que ela pensou e essas fotos poderem virar a coluna que ela tem na revista. E eu era essa pessoa que falava com ela no telefone. Então, uma vez por mês, pelo menos, ela me ligava e eu acho que a gente ficava 1, 2, 3 horas ao telefone. E isso foi extremamente enriquecedor para mim, porque quem tem a chance de ouvi-la, né? Ela tem muito o que falar, ela tem, enfim, e ela tem uma sede pelo novo, que é uma coisa admirável. Então, ela sempre teve um olhar para aquilo que é mais novo, porque ela queria dar isso em primeira mão, né? E não é só uma coisa tão simplista quanto agora a gente vai usar saia, agora é mini saia. Não é isso, né? As sinapses ali que ela faz a partir das coisas que ela vê nas passarelas sinapses são coisas comportamentais, né? A gente está falando assim de mudanças de comportamento, de mudança de paradigma, de mindset, de modelo mental. Ela está falando de sociedade, de política, de economia. Ela está falando daquilo tudo que eu acredito que a moda é, né? Porque a moda traduz muito o tempo que a gente vive. Então, ouvi-la sempre foi muito, muito, muito rico para mim. Então, eu posso dizer que essa é uma parte importante da bagagem de moda que eu trago para esse novo momento que eu vivo hoje. E aí, enfim, como uma editora de moda analítica, chegou um momento em que a Vogue começou a apostar forte no digital, né? A gente lançou nosso site em 2010 e logo depois a gente abriu o Instagram da Vogue Brasil, que foi super pioneiro na coisa da informação ali dada no minuto. E uma vez que a gente está no ambiente digital, a Vogue precisava, né, trazer para o ambiente digital um pouco do que era a revista. Então, se todo mês eu parava, sentava e pensava naquelas 5, 10, 8, 7, 2 pautas de moda que são as pautas que eu vou escrever para a edição daquele mês, a gente também precisava pensar como transpor isso para o ambiente digital. E vou contar como é que surgiu Dicas Bárbaras, que é, no fim, o berço do que eu faço hoje.
Eu era editora de moda, a Vicky era editora de beleza, e a Vicky sempre foi uma pessoa super digital, porque ela tem o blog desde antes de começar a trabalhar na Vogue, e ela grafava já tutoriais de beleza, né? E desde lá daquela época. Então, ela fazia lá as pautinhas dela, que tinham a ver com a revista ou não, mas gravava lá mostrando aquela tendência de beleza no vídeo. E um dia a Daniela virou para mim e falou: Bárbara, pensa aí num programa, acho que você tem que fazer igual o que ela faz de beleza, você faz de moda. Ah, tá bom. Vai chamar Dicas Bárbaras. Né? E veio a ideia desse trocadilho. E aí a gente começou a gravar. Né? Foram muitos programas. Esses eu não contei, mas eu acho que eu tenho em arquivo mais de 50 programas gravados. A cada diário eram 3 que a gente gravava. Eu fiquei alguns anos gravando. Toda semana ele ia ao ar. Eu acho que muito da base de seguidores que eu tenho hoje no Instagram, pessoalmente, veio dessa época, porque eu postava meus programinhas no Instagram também. E me permitiu ser uma pessoa que sabe fazer o que eu chamo de legenda ao vivo, né? Então, eu fazia as pautas, ia para o estúdio, e a hora que só que eu só conhecia os looks que eu ia vestir, que a produtora tinha pego, na hora, né? Não dava muito tempo para editar isso antes. Então, ela levava lá um monte de coisas dentro da tendência, e a gente escolhia os 3 looks mais legais para eu falar. E aí, uma vez vestida com look, eu tinha aqui na frente da câmera, que nem eu estou aqui, criar uma frase e vender aquele look, vender aquela ideia, né? Isso me fez ser uma pessoa que pensa muito rápido em composição de styling, né? Porque eu tive esse exercício durante muito tempo. Então, e isso não fica a legenda do que é uma foto de moda, né? Porque eu, como editora, também escrevia o texto e, na hora de legendar a foto, eu tinha que passar aquela informação rápida em algumas palavras. Então, eu peguei uma boa experiência com a coisa da legenda. E aí, como se não bastasse fazer isso na revista e fazer isso no programa, a gente começou a fazer muitos eventos pessoalmente, presenciais, em shoppings e lojas. E muitos desses eventos, eles envolviam desfiles, né? E também eram desfiles que eram produzidos e cujos looks eu acabava vendo no dia, né? Era, assim, a quantidade de eventos que a gente fez como Vogue, que envolviam produção de look, eles foram infinitos. Então, a gente chegava ali no dia, um pouco antes eu olhava o que a produtora tinha pensado, dava uma editada, e no fim eu estava aqui com uma plateia enorme e entrava uma modelo vestindo um look e eu tinha que falar sobre aquele look, alguma coisa que fizesse sentido, né? Não podia falar abobrinha. E aí eu peguei mais essa quilometragem de expertise de moda, que é comentar um look, a legenda em tempo real. Enfim, e aí adorei fazer o Dicas Bárbaras, ele foi uma super escola para mim, me deu muita visibilidade, até hoje as pessoas falam, ele vai ser resgatado, eu tenho já uma diária marcada de gravação, estou discutindo que formato vai ser esse, se a gente vai ter convidados, se a gente vai fazer várias maneiras de usar uma peça, enfim, são muitas, eu estou coletando muitas informações das pessoas sobre o que elas gostariam de ver no Dicas Bárbaras quando ele for relançado. Mas vai ser um produto também que é um serviço de moda rápido para quem estiver interessado. Aí, vou ler a frase aqui que eu mesma bolei. Nesse meio tempo, o mundo mudou, as verdades absolutas sobre moda passaram a ser questionadas, os padrões vigentes de beleza caíram por terra, anônimos se transformaram em referências nas redes sociais, graças a seu carisma e olhar particular, e toda voz individual virou um potencial veículo de disseminação da informação. Então, isso significa que, nesse meio tempo, não existia mais só uma verdade, né? Eu vi com os meus próprios olhos meninas que eram novinhas ali, estudantes, virando hoje grandes referências de moda, né? E virando grandes veículos por conta própria, né? Porque hoje em dia uma boa conta no Instagram é um grande veículo. E eu vi isso, eu vi elas começando a ir aos desfiles. E, às vezes, elas nem tinham convites para os desfiles, e hoje elas serem as pessoas mais importantes de um desfile, né? Isso, essa semana eu dei uma entrevista e me perguntaram o que eu achava de quem não estudou moda falando de moda. Eu falo, mas quem disse que elas estão falando? Né? Quem disse que
que quem coloca a moda na rede social está falando de moda. Quem sabe falar de moda, fala de moda. Quem não aprendeu, não estudou aquilo necessariamente, está fazendo uma outra coisa, mas é válido também, funciona também. E, de uma certa maneira, é o que as pessoas querem ver, que é uma visão pessoal sobre alguma coisa. É muito importante você ser a pessoa que, no olho no olho da tela, está falando com alguém sobre alguma coisa. Então, são referências, são veículos, e o mundo virou um grande um grande conglomerado de mini veículos falando de moda, cada um do seu jeito, e você vai lá e segue e ouve e dá voz a quem te interessa. Então, essa mudança em 15 anos eu pude observar. Então, assim, para tentar ilustrar um pouco o que foi essa grande mudança. Existia um ideal que era visto nas passarelas, e esse ideal das passarelas era muito próximo do que as revistas traduziam, né, como a verdade da moda. Tinha um caráter aspiracional fortíssimo, então muita gente... E até hoje eu coloco imagens e faço perguntas, né, e faço votações no meu Instagram, tipo, o que você acha dessa imagem? Eu sei que é um look que é inovador, que é uma super vanguarda, que quem entende de moda, nossa, chora de emoção quando vê. Mas, às vezes, as pessoas não entendem aquilo, elas não estão interessadas em ver aquilo. Né? Para elas, aquilo não faz sentido. Então, a moda sempre foi vista como esse lugar de aspiração, onde as pessoas pensam o que você vai gostar e transmitem isso de uma maneira muito polida, muito bem acabada, muito perfeita, muito inatingível, né? E de uma hora para outra, quem faz o bastidor da moda começou a ser interessante também, porque aí a hora que a gente tem rede social, as pessoas podem fazer fotos, elas podem, né, os blogs de street style começaram a fazer esses cliques nas saídas dos desfiles, e de repente essas pessoas começaram a ficar mais interessantes do que aquilo que a gente estava vendo nas passarelas, né, para o grande público. Então, como disse a Grace Coddington, que foi uma grande diretora da Vogue americana por décadas, ela falou, demorou, sei lá, 3 décadas para eu ficar famosa de um minuto para o outro. E ficou, porque aquela pessoa responsável por todas aquelas imagens durante tanto tempo começou a ser perseguida e fotografada pelos looks que ela usava no dia a dia, na vida dela, ou para fazer o trabalho dela. Então, esse bastidor ganhou muita visibilidade. Né? As pessoas que fazem a comunicação de moda passaram a ser veículos também. E dessa coisa do street style, a gente começou a ver feeds que viraram mini mídias, né? Então, é assim que eu vejo o Instagram hoje. Bom, aí agora eu vou contar sobre o que aconteceu comigo, né? Isso é um contexto geral do que eu acho que aconteceu com a moda nesses últimos tempos. Eu entrei de licença maternidade, tive o meu segundo filho aqui no começo da pandemia, exatamente no dia que foi decretada a pandemia, e passei 7 meses, né, 6 meses cuidando dele e vendo toda essa loucura que estava acontecendo, né, no mundo, toda essa grande revolução, toda essa tragédia, né, que é o que a gente viveu nesses últimos tempos, a coisa do distanciamento. No começo, sob efeito de hormônios, eu ainda estava assim, meio desesperada, como é que eu vou cuidar dessa criança sem poder sair e colocar meu nariz para fora de casa para dar uma respirada? Vou entrar em parafuso, né? Eu não estava entendendo as pessoas fazendo ginástica, comprando pezinho, carregando o galão de água, fazendo produção de look dentro de casa. Eu não estava entendendo aquilo que estava acontecendo. Eu pensava, gente, como que as pessoas estão conseguindo forças para aceitar isso? Assim, tá muito difícil ver futuro aqui. Então, meus primeiros meses de isolamento social foram bem difíceis. Mas aí a coisa virou para mim, e eu acho que eu precisei viver um grande tédio para poder ter uma sacada ali e começar a me relacionar com as pessoas do jeito que eu gostaria. Então, já 6 meses depois de eu estar afastada, né, do trabalho, eu acordei uma segunda-feira e pensei, nossa, eu tenho esse Instagram aqui com mais de 84 mil seguidores na época,
nunca fiz nada aqui, eu nunca respondi uma mensagem. Nunca. Porque não tinha tempo, porque não estava interessada, né? Assim, eu achava, que legal, as pessoas me seguem, né? Não sei bem o que elas querem ver, eu nem acho que eu mostro tanta coisa assim, nem acho que é tão legal assim. Mas e se eu cutucar? Né? Será que alguém vai responder? E aí eu comecei a abrir box de perguntas, comecei a ler as mensagens. Um dia eu gastei um dia inteiro olhando todas as mensagens que estavam ali acumuladas e respondendo coisas retroativas, assim, banais, do tipo, de onde é a marca da chupeta do seu filho, até, sei lá. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma brincadeira, que eu acho que vai resgatar essa coisa que eu tenho por moda, que sempre foi minha paixão. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas e pedir para as pessoas me falarem o que elas têm dificuldade de usar como peça de roupa, acessório, tendência. Deixa eu ver se eu consigo ajudar, né? Deixa eu ver se isso dá um caldo. E aí choveu caixinha de pergunta. Putz, como que usa sapato branco? Tênis para o trabalho? Como é que eu uso cinto? Cinto. Eu achei sensacional a coisa do cinto. Foi um dos conteúdos que mais repercutiu depois. Aí eu pensei assim, nossa, que legal, vou usar fotos de pessoas reais para responder essas perguntas e mostrar que o que elas acham difícil é possível, né? Vai ser um exercício. E foi o que eu fiz naquele dia. Então, eu peguei ali fotos de pessoas que eu sigo, pessoas do mundo da moda, amigas que nada a ver, ninguém nem conhece, e comecei a responder essas perguntas dessa maneira, que foi muito, assim, espontânea, né? E isso virou uma coisa que depois ganhou o nome de Bea Bárbara. E a coisa que me fez virar a chave foi o que eu senti ao fazer isso. Né? Não foi o sucesso que fez e não foi ter podido passar as minhas dicas adiante. Foi o que eu senti com a troca que eu estava tendo. E eu sempre achei que, para eu sair da Vogue algum dia, eu ia ter que sentir uma coisa especial. Esse seria o motivo. E aí eu senti essa coisa, que foi essa troca, a riqueza, né, de estar trocando com as pessoas naquele momento. Pessoas que eu não conheço. Pessoas que estavam ali me seguindo e precisando de alguma coisa que eu tinha para oferecer. Então, esse sentimento, para mim, virou uma coisa viciante. Então, depois disso, eu estava acordando muito cedo, porque meu filho acordava muito cedo para mamar, e eu usava essas primeiras horas do dia para responder as mensagens ali de inbox que eu estava recebendo, e uma por uma. E mensagens do tipo, nossa, eu não sabia que eu podia me divertir nesse momento de escolher coisas do meu próprio armário. Eu não achei que as coisas que eu já tinha podiam me fazer um momento ali de entretenimento. Eu não, assim, a gente está aqui na rede social, é tão fácil você se pegar sendo confrontado com produto, de repente olhar para dentro e fazer esse exercício com aquilo que você já tem. Foi positivo para as pessoas que estavam ali me seguindo. E era essa mensagem, na verdade, que eu queria passar. Então, com o Bea Bárbara, eu também comecei a pegar as roupas que eu mesma tinha, que eu tinha comprado, né, que estavam no meu armário, e comecei a vestir elas de maneiras diferentes. Né, e tudo gravado assim, de maneira bem caseira, por mim mesma, na minha casa, cheia de criança. E quanto mais assim, mais sucesso faz. Né? Essa aqui é a verdade. E o Bea Bárbara, né, teve esse primeiro episódio de responder perguntas, e num segundo momento eu já vim com esse nome e comecei a setorizar por tendências, de fato. Então, o que eu faço hoje é 3 vezes por semana esclarecer algum tipo de questão de styling. Né? Eu não chamo de tendência porque cada vez mais a gente vive a era da não tendência, né? Do meio que vale tudo. E vale tudo. Né, se você pensar, por que não existe mais isso de essa temporada você tem que usar uma saia? Gente, olha o mundo que a gente está vivendo, não existe isso. Esqueça isso. Então, assim, tudo é possível. Inclusive,
eu acho que a gente tem que quebrar os tabus que a gente estava acostumado, né? E coisas do tipo... E eu ouço isso todos os dias. Mas eu tenho quadril largo. Eu posso usar a saia midi? Você pode usar o que você quiser. Isso, gente, eu respondo isso todos os dias para as pessoas. Você pode usar aquilo que te faz bem, sabe? Não é que só porque você tem quadril largo que você não pode usar. A pessoa, às vezes, pode ter o quadril não largo e não querer usar e não se sentir bem, e tudo bem também, né? Então, no fim, é um exercício de moda muito em cima da autoestima e muito em cima da autoconfiança e muito em cima de você ter um momento seu, sabe? Num dia que vai ser atribulado e que vai ser cheio de problema, como é a vida de todo mundo, eu acho, né? Mas aquele momento é o seu momento de se conectar com você, né? E se vestir pode ser esse momento, né? E por que não? E você se sentir bonita e você ganhar uma vitrine, né? Então, eu acho que esse que é o objetivo principal do Bea Bárbara. Às vezes eu trago temas que eu já ouvi que são desejáveis, né, para falar. Às vezes eu falo de coisas que eu acho que são muito básicas, que sempre vão funcionar. Tipo, todo mundo gosta e quer usar uma estampa animal, então eu acho que esse tem que ser um tema. Às vezes eu coloco em votação, eu acho que é importante as pessoas estarem participando dos conteúdos que eu tô elaborando. E escrevi aqui, que é um programete publicado no Insta Stories 3 vezes por semana. O compartilhamento descompromissado de ferramentas de styling que visam o aprimoramento do estilo individual. É pensado para todos os corpos, estilos e bolsos. Uma curadoria feita a partir de imagens reais de mulheres postadas por elas mesmas. Então, eu tento usar, para ilustrar meus conteúdos, fotos de Instagram, né, de pessoas que têm o Instagram aberto. Algumas que eu conheço e que eu sei que usam muito uma tendência, eu mando uma mensagem, peço para elas me mandarem fotos, e elas me mandam. Estou começando a usar fotos de pessoas que eu nem conheço, né? No começo era muito uma coisa de tipo, né, pessoas da moda aí que eu tô careca de conhecer. Hoje em dia eu estou usando até foto de gente que eu não conheço, porque, sei lá, vi lá, gostei, por que não pode entrar? Acho que tem uma preocupação de mostrar uma variedade de corpos, né, de estilos, e para mostrar que realmente aquela tendência não precisa necessariamente encaixar num padrão, né? E eu acho que toda tendência meio que vale para todo mundo. A gente vive uma época de democratização muito incrível. Então, a democratização da informação de moda, no fim, é essa também. Não só o compartilhamento de uma expertise que eu aprendi ao longo desses últimos anos, mas a possibilidade de todo mundo poder fazer aquele exercício, né? Independente, você pode não ter aquela peça a desejo, mas você pode ter uma parecida, né? Você pode adaptar a sua maneira. Eu acho que é muito isso o que o Bea Bárbara aspira. Então, essa é um pouco a cara do Bea Bárbara lá quando eu comecei, né? Hoje eu já dei uma profissionalizada, contratei um diretor de arte, ele fez umas cartelas ali para eu ter uma assinatura, né? E ter uma dinâmica de postagem que facilite. Então, as minhas postagens todas agora entram com um gridzinho, com uma assinatura, etc. Mas no começo era isso que eu fazia, que é basicamente um layout pelo celular. Escolhi ali uma fonte, uma cor para uma determinada tendência, uma foto de abre, que seja uma foto mais produzida, sempre com o crédito de todo mundo, né? Seja da revista que produziu aquela foto, seja da pessoa cujo Instagram eu fui lá stalkear para ver se eu acho, e eu escrevendo ali as minhas frases, né? Colocando enquetes para as pessoas poderem também participar, né? Talvez você não use, mas você queira responder a enquete. E eu acho que isso é legal. Tem um monte de amiga que fala, nossa, eu sempre voto, mas eu sempre perco. O que eu voto nunca é o que as pessoas mais votam. Acho que tem uma coisa assim de se divertir assistindo o Bea Bárbara, que eu acho legal também. E tem sempre um videozinho que eu falo um pouquinho sobre aquela tendência, assim, qual seria a mensagem mais forte dela. E é isso, ele começou assim, com essa carinha. E eu acho que assim,
recebo muito pouca crítica, sabe? Uma coisa que as pessoas adoram fazer, que é falar, não, mas eu não gostei dessa. Eu acho, essa mulher é muito feia. Ou, tipo, essa roupa não tá bonita. Muito pouco. Eu posso contar, assim, nos dedos de uma mão as mensagens que eu recebi negativas em relação a alguma pessoa que eu postei. Porque eu acho que quem me segue e acompanha o programa entendeu que existe uma coisa chamada contexto, né? Então, assim, por que você vai criticar aquela pessoa se você não sabe se aquilo está fazendo sentido para ela? Porque, no fim, você não sabe. Talvez você não usaria aquela roupa daquela maneira. Mas, para aquela pessoa, aquilo faz tanto sentido. E quem trabalhou com moda por muito tempo, como foi meu caso, eu vi coisas que assim, são extraordinárias dentro de realidades específicas, né? Então, pessoas que se vestem de um jeito assim, muito maluco, mas que aquilo é tão verdade para elas, que aquilo é maravilhoso, né? E eu acho que isso, as pessoas têm que entender isso, né? Quem ainda não entendeu, assim, qual é o contexto daquela proposta, sabe? Será que aquilo é feio mesmo? O feio é muito relativo, né? O bonito é muito relativo também. Então, eu entro com um olhar muito, que eu tento que seja muito democrático, e eu acho que as pessoas também entram com um olhar democrático na hora que elas veem aquela imagem, né? Então, eu acho que é positivo para todo mundo. Esses são algumas das mensagens que eu recebo, eu não estou conseguindo ler aqui, mas são textos, assim, isso que, juro, eu começo meu dia feliz quando alguém me escreve que tem tido uma outra experiência ao se vestir por causa das dicas que eu tenho dado. Isso, para mim, é tudo. Isso é tudo. O dia que eu comecei a receber isso, eu percebi que era isso que eu queria fazer da minha carreira. E depois de 15 anos em que eu não consegui tomar essa decisão, nesse dia eu tomei essa decisão e falei, eu acho que eu tenho que fazer só isso. Eu não posso mais fazer o que eu estava fazendo na revista mais, então eu vou me dedicar a isso. Muito por causa dessa maneira pessoal com que as pessoas se relacionam comigo e mostram que aquilo que eu estou falando está fazendo algum sentido. Aí, o que eu pensei? Bom, o Bea Bárbara ele é uma curadoria minha. Eu escolho as fotos e posto as fotos que eu acho que vão fazer sentido. Mas eu acho que as pessoas que me seguem, elas têm que ter a chance de mostrar também o exercício de estilo delas. E aí eu criei o Eu Bárbara, que não é sobre mim, né? O Eu Bárbara é sobre todo mundo que está ali me seguindo. Então, uma vez por semana, né, ao longo da semana, as pessoas me mandam fotos, ou me tagueiam, ou põem a minha hashtag, né, ou a maneira como vem é variada. Também não quero cobrar desempenho na hora da pessoa ficar lá tagueando do jeito certo. Do jeito que chegar, chegou. Eu vou lá guardando as fotos, e todas as quintas-feiras eu posto no meu Stories as fotos, 10 fotos ali, que não são necessariamente as mais legais, mas as que compõem um bom mix, e que possa ser um serviço para mais mulheres. Então, foi a partir dessas fotos que eu montei aquele grid de abertura da apresentação, né? Você vê que, assim, as pessoas elas se empolgam, elas fazem pose, elas passam uma atitude, às vezes, que é tão positiva que meio que tanto faz a roupa que elas estão usando. Hoje eu postei um Eu Bárbara e tem uma foto excelente de uma moça que está com uma jaqueta prateada e ela está com um sorrisão e um batom vermelho. Eu falo, gente, quem tem essa atitude, tanto faz a roupa que está usando. Eu acho que é muito sobre isso. Sobre tanto faz a roupa que você está usando se a sua atitude for uma atitude proativa, uma atitude feliz, uma atitude do bem. É isso. Chegando aqui, algumas perguntas da audiência. Bárbara, na tua opinião, quais as tendências que a princípio não pareciam democráticas, mas que se popularizaram, né, ao longo dessa história das influenciadoras digitais, que cresceu junto? Então, legal essa pergunta. Eu vi assim, aquele momento que a saia midi era o maior tabu de todos os tempos. Nossa Senhora, né? A saia midi, aquela que corta a silhueta da pessoa e que faz ela parecer menos magra e etc. Como fazer para usar essa peça tão complexa? Hoje,
sei lá, 80% dos vestidos que a gente vê são midi, né? A saia midi já está sendo usada com tênis, já foi incorporado. Ela vai da noite para o dia, né? Da noite para o dia. A coisa do tênis também está super incorporado no dia a dia das pessoas, né? Elas entenderam que dá para usar tênis para ir trabalhar, para ir para reunião, que dá para usar tênis com alfaiataria. O tênis não é só uma coisa muito esportiva. Eu acho que o próximo passo é uma probleminha ali, né? Faz parte. Tem uma super estrutura aqui por trás da nossa transmissão. A coisa do moletom também, eu acho que está ganhando aí. Você vê que é tudo muito comportamental no fim, né? Não é só uma coisa de tipo aprender a usar uma determinada peça. Tem a ver com o momento que a gente vive, com o fato de que as mulheres estão se permitindo não estarem impecáveis, mas estarem confortáveis, que talvez isso seja mais importante, né? E isso vai trazer a elegância e a beleza para o look delas. Eu acho que tem uma coisa de mudança de comportamento. A moda é isso, né? A moda ela reflete Total. o momento atual, sempre. Conta aí. uma história. Ainda existe um tabu para algumas pessoas quando o assunto é moda. Existe um primeiro passo para entrar nesse universo? Tem que assistir o Bea Bárbara. Gente, mas assim, entrar no universo como para exercitar a moda ou para produzir moda? Eu acho que assim, quase não existe mais barreira de entrada para nenhum dos dois, né? Eu acho que o exercício de moda ele é uma coisa nossa, diária. Se a gente pode não encontrar ninguém, mas a gente pode todo dia. Duvido que a Costanza, que não está saindo de casa, não se veste todo dia bonitinha e põe lá o brinco combinando. Exatamente. O exercício de moda ele é muito nosso pra gente. Eu acho que se você quer trabalhar com moda, hoje a gente vê 1000 marcas que nascem nas redes sociais, que se desenvolvem nas redes sociais, que nunca fizeram uma campanha, né, que estão aí nadando de braçada, e muita gente me pergunta, mas como é que eu vou virar uma jornalista de moda? Você vai fazendo o seu jornalismo aí do dia a dia. Faz o seu jornalismo para aquelas 10, 20, 30 pessoas que te seguem. Mostra como que é o seu olhar para fazer conteúdo. É o que você falou, você trabalhou numa grande revista e, ao mesmo tempo, se encontrou de outra maneira, né? Ela foi um caminho para você chegar até onde a tua moda era certa, na verdade, né? O teu certo. Não existe uma coisa certa só. É isso aí. E como é que está sendo o engajamento das pessoas com Bea Bárbara? E se te surpreendeu essa coisa de falar a verdade, de ser mais real? Super, super. Assim, em nenhum momento eu poderia imaginar que era isso que as pessoas estavam querendo ouvir, né? Porque para mim talvez seja muito banal. Quantas vezes eu já não fiz uma foto que você tem que pôr lá um cinto e aí você sabe ali. Eu já fiz 500 composições disso, mas as pessoas estavam com dificuldade de usar o cinto no dia a dia. Gente, como é que eu não pensei nisso antes? Sabe? Assim, talvez o que é óbvio para mim não fosse óbvio para os outros. Então, vamos ouvir os outros, vamos passar alguma informação a partir disso. Essa troca é muito importante, né? E principalmente agora, nesse momento que a gente foi obrigado a viver, a gente percebe que o ser humano, a troca, independente de virtual ou não, é a base de tudo, né? Exatamente. A gente. Bárbara, muito obrigada, muito gostoso te ouvir, saber dos teus novos projetos. Muito obrigada, Carol. Você tem mais alguma coisa a falar? É isso, eu estou feliz que eu quis contar aqui sobre esse projeto em primeira mão para esse evento, para o Iguatemi. Eu acho que isso era importante para mim também. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Bem, pessoal, é isso. Em nome do Grupo Iguatemi, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram com a gente durante esses 3 dias, nesse evento que promoveu muita troca sobre mercado de moda, comportamento, comunicação, negócios, enfim, foram 3 dias de muito conteúdo. Quero também pedir desculpas, né, por conta de erros, como a gente teve aqui, esses pequenos erros técnicos. Afinal de contas, a gente está vivendo um novo momento, e dizer que foi muito importante para o Grupo Iguatemi se reinventar e promover um evento como esse, né, totalmente virtual, 100% virtual e gratuito para vocês. Muito obrigada mesmo, e fiquem de olho no site iguatemi.com.br/Iguatemi Talks, porque em 2021 tem mais Iguatemi Talks Fashion. Até lá, beijo enorme e muito obrigada novamente.